Olá, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata. Sejam muito bem-vindos. Hoje, nós iremos trabalhar com o tema utensílios. Você está no programa Sabor e Graça. Sejam muito bem-vindos. Nós iremos trabalhar um tema muito importante e extremamente essencial na vida da dona de casa. Utensílios domésticos. Aquela história de é essencial ou não é essencial? Será que você sabe o que realmente é essencial na sua cozinha? Hoje nós vamos mostrar para vocês o que realmente precisamos para trabalhar na nossa cozinha. Fala pra gente, Ana, o que nós temos aqui hoje para mostrar para a dona de casa? Se é ou não é importante? Olá, gente, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos, uma alegria estar aqui. E hoje, como a Aquila falou, a gente vai falar sobre utensílios. Porque, fala sério, todo mundo já teve aquela sensação de entrar numa loja de utilidades domésticas e pensar, eu preciso ter esse monte de coisa para saber cozinhar bem. E aí a gente veio justamente desmistificar isso. E achar que é útil, né, Ana? Pensar que vai resolver e fazer aquela receita sensacional dentro de casa, né? Exatamente. Na verdade, a gente vai vendo que é tão mais simples e quando a gente entende a funcionalidade de cada utensílio, fica muito mais fácil. Você fica com espaço liberado na bancada para trabalhar. Então, é exatamente isso que a gente vai mostrar hoje. A gente vai mostrar aqui aquilo que realmente precisa ter na cozinha. Lógico, tem um utensílio ou outro aqui que também daria para dispensar, né? Com certeza, aqueles que o mercado diz que é essencial e que não tem utilidade nenhuma para dentro de casa. E aqueles que nós compramos achando que está fazendo o maior sucesso na cozinha e usamos apenas uma única vez e nunca mais. Fica no fundo da gaveta ou lá em cima no armário, né? Só ocupando espaço. Não, e o pior é quando fica em cima da bancada te atrapalhando. Inclusive, tem muita gente que fala, mas cozinhar dá muito trabalho, fica uma bagunça. Gente, nesse programa a gente vai justamente mostrar que, tendo somente aquilo que é essencial, dá para você fazer uma comida com muito mais facilidade, com mais simplicidade e, para você se preocupar ainda mais, sabe com o quê? Em dar sabor, em dar qualidade ao alimento, ao invés de ficar se perdendo ali em um monte de utensílio. Vamos mostrar para eles o que é prático. Vem com a gente, vamos, mostrar para vocês aquilo que realmente importa numa cozinha. E a gente trouxe justamente o que a gente tem, tanto na minha cozinha como na dela. E vou confessar, tá? Foi difícil procurar na minha cozinha aquilo que não é útil para trazer para mostrar para vocês, viu? É tanto que a gente só conseguiu um utensílio. Eu trouxe um e ela trouxe outro, de inútil, tá? Porque a gente tá bem esperta, bem orientada, não tem nada demais aí na cozinha. Vamos começar falando de faca. Faca, gente, é a extensão da mão do cozinheiro, ou do braço, melhor dizendo, né? Quando a gente está lá na faculdade estudando, é uma das primeiras coisas que a gente faz é entender sobre faca. Lógico, a gente que é profissional da área, a gente costuma ter uma maleta cheia de facas, com todos os custos que vocês possam imaginar. Tem facas simples, baratinhas e tem facas que são realmente uma fortuna, mas depende muito daquilo que é a função para aquele profissional. No nosso caso, a gente realmente tem um monte de faca. Mas e dentro de casa, aí na sua cozinha? Qual faca a gente recomenda você ter? Uma faca que pelo menos esteja muito afiada. Se for de uma lâmina de inox, melhor ainda, tá? Porque ela não vai ali, a gente não vai entrar muito em critérios de nutrientes, nada disso. Mas você tendo uma faca com uma lâmina que não vai ali oxidar com facilidade, já tá de bom tamanho. Uma dica importante, Ana, na hora de procurar uma faca, procura,
a que a sua mão vai caber e não vai encostar na tábua. Porque quando você vai fazer o corte e ele pegar aqui, gente, ó, minha mão não está pegando na tábua, os meus dedos. Isso é muito importante, porque quando você faz esse movimento, ó, vou afastar para vocês verem, outra aula que nós vamos dar, que são os cortes, vocês vão entender. Segurou a ponta da faca e fez esse movimento, ó, meu dedo não toca a tábua. Isso é muito importante, porque o seu corte fica muito mais rápido e limpo. Então, te dá mobilidade e praticidade na hora de você manusear a sua faca. E interessante que essa faca que a Aquila mostrou, vou até colocar aqui na minha mão, ó, para pegar com bastante foco. Ela é uma faca que a gente chama faca do chefe, porque ela é uma faca que ela serve para todos os cortes. Então, por isso que eu falei, se vai comprar, vai investir em apenas uma faca boa, que você vai cortar carne, vai cortar vegetais, vai até descascar alguma coisa, faz a opção em uma faca desse tipo. Gente, a gente tem um monte de marcas excelentes aí no mercado e os valores, ó, tem do mais baratinho até as mais caras, como eu disse. Importante, não abram latas com a sua faca. Ah, isso é primordial. Muito bem. Porque, na verdade, eu falei que ela serve para tudo. Menos para abrir lata, tá? Porque senão você danifica ali. Só você lembrar, a faca é a extensão do meu braço. E por que eu falei que a faca tem que estar bem afiada? Justamente para que você não tenha que fazer força, tá? Às vezes as pessoas falam, ai, mas uma faca muito afiada é perigosa. Não, mais perigoso é você lidar com uma faca cega, porque você vai botar muita força, muita pressão e qualquer movimento errado realmente pode ocorrer ali algum acidente. É comum também as pessoas terem, às vezes, uma faquinha de serra. Inclusive, eu conheço muita gente que às vezes só tem a faquinha de serra. Tá tudo usa certo. pra tudo, né, Ana? Inclusive para descascar coisas que não deviam ser descascadas. Tá tudo certo. Você pode continuar aí com a sua faquinha, mas, gente, as faquinhas menores, que não tem tanta potência, vamos dizer assim, no seu corte, tanta precisão, é bom a gente usar mais para, às vezes, cortar uma fruta, né? Cortar coisas mais delicadas, tá? Dificilmente, gente, você vai conseguir cortar um bom pedaço de carne com uma faquinha dessa. Então, essa a gente chama da faquinha dos legumes, dos vegetais, da fruta. E tendo serrinha, deixa para cortar pão, gente, que aí vai ser uma ótima funcionalidade. Ou bife quando já está no prato. Essa daqui, ó, Ana, é que ela pode ser substituída por um utensílio que eu acho maravilhoso. Esse daqui, eu vou dizer, ele Seu preferido? é o meu. Ele tem duas funções. Esse daqui veio para facilitar a vida de muita gente. Aquela função de descascar que ninguém gosta. Descascador de legumes, gente, ó. Ele tem as lâminas aqui, que você segura a batatinha e faz só assim, ó, que ninguém gosta. É maravilhoso. Sem contar que preserva mais o alimento, né? Carta A casca sai fininha. Então, sabe quando a sua avó fazia aquele processo bem fininho que você falava, vó, como que você faz isso? Hoje tem. Dá até para cortar couve, sabia? Sim, repolho. Bem fininho. Sim. E não precisa de muito, né? Porque, olha, e ele tem duas funções. Mas aí eu vou deixar para a parte dos inúteis ali, né? Agora eu vou falar, acho que é do meu preferido, depois da faca. Vamos lá. Gente, isso aqui, na cozinha profissional, a gente não fica sem. E eu acredito que seja talvez o utensílio que esteja aqui, que seja mais diferente para quem está aí de casa e que não tem aí uma cozinha toda equipada. Nada mais é, gente, do que um ralador. Mas, na verdade, ele tem várias funções. Aqui eu consigo ralar queijo, consigo tirar aquela raspinha do limão ou da laranja sem tirar a parte branca para não ficar amargo. Também consigo tirar com esse. Consigo ralar o dente de alho bem fininho
nesse ralador, a marca mais famosa é essa aqui, mas a gente nem precisa falar, mas hoje a gente já encontra no mercado. É só olhar pelo desenho desse ralador. Gente, o processo de ralar dele aqui é muito fininho, é muito delicado. Então, isso aqui eu não fico sem na cozinha. A Aquila não fica sem o descascador. Não. Eu não fico sem. Eu tenho um ralador que ele é miniatura, que fica na minha casa, que é maravilhoso. Mas eu prefiro esse, por exemplo, limão siciliano, para tirar. O limão siciliano é maravilhoso. Agora, para eu tirar as lasquinhas do parmesão, o miniatura para mim é melhor. Sim, então. Aí vai vendo qual que usa mais. Mas se vai escolher um que dá para fazer um monte de coisa, sempre vai ser a sua preferência. É isso que a gente faz para ter uma cozinha prática e sem excessos, tá? Então essa aqui é mais uma das dicas aí que a gente dá. Vamos agora para um pincel. Gente, hoje em dia a gente tem esse pincel que é prático, mais higiênico, permitido, inclusive em cozinha profissional. Né, gente? De preferência que seja sempre, ó, de silicone, porque ele é fácil de higienizar. Botou na água morna, ó, passou na água morna, ele já tá saindo toda e qualquer gordura, impureza. Muito mais fácil, depois é só passar na buchinha com detergente neutro. Ele é muito mais prático. Então, quer pincelar, fez um pão caseiro, vai pincelar manteiga, gordura, qualquer coisa. Uma torta, é só fazer com o pincel, ok? Outros utensílios que são comuns a gente ter ali perto do fogão, para a gente já pegar, já mexer ali na panela, são as colheres. Seja colher de bambu, que são as substitutas aí daquela velha colher de pau, maravilhosa, mas agora a gente usa desse material, que é de bambu. Tem aqui também, ó, uma espátula de silicone, excelente para você raspar bem, principalmente para os doces, gente, os cremes, que isso aqui a gente consegue tirar todo o excesso da panela. E é considerado o tão famoso pão duro, viu, gente? Tem um nome muito peculiar, porque quando você vai à loja, ele é chamado literalmente de pão duro. Porque não deixa sobra na bacia lá de bolo. Ele raspa tudo. As colheres, por que a gente preferiu apresentar desse material? Só para não danificar a panela, tá? Mas ter uma escumadeira e uma colher grande que serve até para levar à mesa, para servir, isso aí é essencial. Tem aqui também um pegador, que é um pegador de massa, mas dá também para pegar salada. Sempre bom ter um pegador à mão. Isso aqui, gente, pode parecer supérfluo, mas não é. Tem muita utilidade. Muito. Isso aqui é para, sabe para quê, gente? Quando a gente está cortando as coisas na tábua, a gente recolher e jogar na panela ou em outra vasilha. Isso aqui economiza muito tempo nosso, não suja as mãos e a gente consegue também recolher tudo que está na tábua, tá? Até mesmo para quem faz doces, né, Ana? E quem faz pão. Quem faz pão também é extremamente importante. Então, na medida dos programas, nós vamos utilizar muito esse utensílio. Na verdade, tudo que a gente está mostrando aqui, em todos os programas, vocês vão ver sempre os mesmos utensílios, que é o que a gente vai usar. E aí vocês vão entendendo a funcionalidade de cada um. E agora, esse aqui talvez seja o utensílio que tem o nome mais diferente, que talvez ninguém nem tenha percebido ele nas lojas. Se chama chinois, gente, mas isso aqui faz o papel de uma peneira. A famosa peneira, né? Gente, mas ele é tão prático que ele pode sair do mundo da cozinha profissional, onde a gente usa muito, e você aí, dona de casa, ter aí na sua casa. Gente, toda a massa você pode escorrer aqui. Pode escorrer também conserva, tudo que você precisaria de uma peneira, você pode concentrar tudo nesse utensílio aqui. Ah, precisei colocar também um líquido quente, transferir de uma panela para outra. É aqui que você vai usar. Então, a gente junta um monte de função em um utensílio só. Então, esse é o caso aqui do chinois. Se for numa loja comprar, você procura por chinois. Ou então uma peneira que parece um funil, também vai funcionar, tá? E aqui, vou deixar para a Aquila falar, porque ela tem um ciúme desse equipamento aqui e é maravilhoso, ela usa muito, então ela vai falar desse aqui para vocês. Lembra que eu falei seu, amiga?
Ó, lembra que eu falei do corte da vovó, fininho? Então vamos lá, gente, ó. Vou tirar aqui. Só para vocês verem essa maravilha. Conheci numa feira. Só para vocês entenderem. Esse daqui, ó, é para vocês não cortarem os dedos. Sabe aquela história? Ai, tirei a tampa do dedo. Acontece muito, principalmente para quem não tem o hábito de utilizar uma faca, que pega justamente a faquinha de serra, a faquinha de pão, aquela faquinha miudinha que é para tudo em casa. Quando você passa a utilizar uma faca grande, que é considerada a faca do chefe, você acaba tirando as lasquinhas do dedo. Então isso daqui, ó, ajuda muito. Porque você finca na sua cebola, no seu tomate, prende e ó, vem aqui, ó, só passar. Se chama Berine. Então é maravilhoso, gente. E olha que maravilha. Aqui eu consigo regular o tamanho que eu quero. Então, ó, se eu quero mais grosso, eu suspendo. Se eu quero ele mais fino, eu vou passando para cá. Então aqui eu vou ter um corte padrão. Eu vou ter ele uniforme. Ah, Aquila, mas eu quero cortar para um vinagrete, um molho campanha, algo que vou fazer um churrasco, então uma quantidade muito grande. Não choro mais. Prendi a minha cebola, troquei a minha lâmina, vou colocar aqui, ó, pequenininho, prendi aqui, ó, e vou vir fácil, ó, para um lado, para o outro, coisa de minutinhos. Eu tenho vinagrete para alimentar a família inteira, gente, sem cortar o dedo. Pode fazer com chamar, tá, Lica? Fácil. Então, ó, é o meu queridinho, sim, porque facilitou muitas reuniões familiares, gente, e muitos eventos. Falar de panela, né, agora? Claro! Gente, se for para ter só 2 panelas, a gente já vai mostrar quais são, já resolve o problema, tá? Cozinheiro não precisa de um monte de panela, ficar ocupando espaço em armário, não. Pelo amor de Deus, além de ser pesada, dá trabalho para manter sempre bem higienizada. Então, nossa dica é, tenha 2 tipos que são, assim, obrigatórios. Inclusive, essa dica eu acho que funciona muito bem aí para os irmãos, para quem nos assiste, que mora sozinho, às vezes é um estudante, não tem nem muito tempo para ter um monte de aquela que você usa, põe na travessa e reutiliza. Exatamente. É esse tipo de panela que nós estamos falando. Olha aqui, uma panela média com tampa. Gente, eu não tô falando do material, tá? Isso aí eu vou deixar para vocês escolherem o que vai ser melhor. A gente, no mundo profissional da cozinha, a gente tem ali as nossas preferências e também porque a gente precisa de uma panela que dure por muito tempo. Sim. Mas o que eu tô querendo falar aqui para vocês é do tamanho e o modelo. Uma panela que é um pouco mais alta, com tampa. Aqui você consegue fazer arroz, um refogado, uma carne, cozinhar uma massa, tá? Então, uma panela média com tampa e que seja um pouquinho alta. E uma frigideira antiaderente. Então, aqui ela pode ser revestida de teflon, um bom teflon, para que você consiga fazer aqui fritura, omelete, tapioca, seja o que for. A gente sabe que tem gente assistindo a gente do Brasil todo e do mundo, né? E de todos os gostos, né? Exatamente. A gente sabe que nossos irmãos aí nordestinos comem muita tapioca, né? Então, gente, essa frigideira maravilhosa, revestida ali de um material que seja antiaderente. Você tendo essas 2, gente, eu garanto para vocês, e aquilo também consegue cozinhar. Uma, Ana. Qual? A cuscuzeira. Não trouxe. Nossa, é tão essencial assim. A lenda na sua casa, uma luz cozinha. Sempre. Na minha família não tem ninguém aí, gente. Cuscuzeira, gente. Faz, além do cuscuz quentinho, gostoso de manhã, com a manteiguinha em cima para tomar com café, ainda faz os legumes no vapor. Utilizo 2 vezes a minha cuscuzeira. Agora tá justificado. Agora eu entendi. Minha família é toda de Brasília, amo um cuscuz, criada com aquele cuscuzinho quentinho da vovó. Tem aí nos comentários se realmente cuscuzeira é essencial, gente. Coloca aí nos comentários se a minha cuscuzeira é essencial.
Entra nessa lista ou não entra? Ah, dá para fazer em outro potinho também. Mas enfim, vamos lá. A gente vai nesse programa também. Hoje a gente tem receita, gente. É isso mesmo. A gente vai ensinar justamente usando esses utensílios. A gente vai ensinar a fazer um delicioso ratatouille. Ratatouille nada mais é do que uma mistura de vegetais em que a gente leva ao forno, ou aqui no nosso caso, a gente colocou numa air fry. Hoje em dia é tão acessível aí na casa de todo mundo. Todo mundo tem. E é mais rápido também, né? Porque às vezes a pessoa, o forno a pessoa pode esquecer, e a praticidade da air fry, né, gente? Porque a mãe chega em casa correndo e arruma filho e vai, bota para tomar banho, montou o seu ratatouille, botou na air fry, colocou o tempo, pronto. Vai fazer tudo o que você precisa, que na hora que apitar é só servir e já tá tudo pronto. E aí, papel e caneta na mão para vocês anotarem aí quais os ingredientes que a gente vai usar para esse prato. E é delicioso, tá, gente? Confesso para vocês que a primeira vez que eu comi, fui surpreendida, porque é um sabor muito interessante e agrada muita gente. Eu confesso que eu sou suspeita. Criada com vó vegetariana, então tudo que leva legumes eu amo, viu? Na verdade, muita gente às vezes não gosta de legumes, gente, porque às vezes foi oferecido a você um legume sem graça, sabe? Sem sabor. E aí, realmente, não dá tanta vontade de comer, Eu acho né? que é a falta do tempero certo, da erva certa, né? Nós vamos Mas a gente já vai resolver isso também, né? Exatamente. Vem com a gente, mas antes, nós ficamos de mostrar para vocês o quê? A parte do utensílio que não tem utilidade. São só 2, gente, vai ser rapidinho. Pega pra gente, Ana. O que a gente achou no fundo da gaveta, muito bem guardado para mostrar para o pessoal? Então, vou pegar aqui os 2 que só ficam ocupando lugar na gaveta, hein? Isso aqui é pra quê mesmo, Mátio? Gente, é a melhor parte, a gente não sabe nem para que serve. Oferecem pra gente na feira, no mercado, nas lojas, pra gente fazer espaguete de cenoura, de abobrinha. Gente, ninguém tem força no braço pra rodar o negócio aqui dentro pra cortar. O meu utensílio faz isso, ó, só colocar e vir com a cenoura reta, gente, que vai sair fininho do mesmo jeito, muito mais prático. Então, ó, pelo menos a gente aqui chegou num consenso que isso aqui só ocupa lugar na gaveta. E você perde a cenoura, tá? Porque você perde o miolo dela todinho, que tem muito nutriente. E o outro, gente, é um tirador de semente de maçã, de pera. Gente, tira com a faca, tá? Precisa ter isso aqui não. Cortou em 4 resolve. A não ser que você vai usar só como descascador. Mas aí você pode pagar mais barato naquele que a Aquila mostrou no início, que é só descascador mesmo, tá? Não precisa de nada para tirar caroço das coisas não, gente. A gente tira com faca. Ou então mordendo mesmo a fruta. E quando chegar... Nacional, né? quando chegar ali no carocinho, você descarta, tá? Vamos ser mais práticos. Então é isso. Vamos para nossa receita então, Ana? E mostrar para o pessoal? Vamos lá. Vou mostrar para vocês agora a praticidade da minha berine. Ó, iniciando a receita, nós vamos fazer o quê? Fatiar todos os legumes. O ratatouille é muito prático. A montagem dele, mais ainda. Por quê? Ele segue muito simples. Nós vamos fatiar redondo, colocar em camadas, por baixo o molho vermelho da sua preferência. Hoje nós não vamos fazer os molhos, porque isso é para mais um programa para vocês, viu, gente? Mas olha, molho vermelho por baixo, as fatias enfileiradas, e aí que vem o pulo do gato, que é o sabor. Porque você pode colocar a erva que você mais gosta, porque cada um tem um gostinho diferente, aquilo que mais te atrai na gastronomia. Hoje vocês vão entender que a gastronomia, ela é tudo uma questão de paladar. O que me agrada pode não agradar a Ana, e aquilo que mais agrada a Ana pode não me agradar. Então, vamos comigo? Vou mostrar o que é prático para vocês.
Gente, observem que ela vai passar ali com muita facilidade, cortar em fatias bem fininhas. E o legal desse prato é porque você consegue colocar um monte de vegetais em um único prato e o sabor dele fica muito interessante, tá? Então, a escolha dessa receita foi justamente aí para facilitar você preparar uma refeição nutritiva, mas também que seja bem gostosa e que seja prática. Assim é fácil, hein? Eu não disse? Ó, lembrando, eu tô fazendo sem utensílios de proteção porque eu já tenho prática e já estou acostumada. Mas olha, só para vocês entenderem, ó, eu iniciei com ela mais fininha, mas eu não quero, eu quero ela 1 centímetro. Então eu puxei um pouquinho mais, mas você também pode fatiar na faca, tá? Viram que saiu bem uniforme? É essa a nossa intenção. Esse que é o nosso ratatouille. Deixa eu ir colocando aqui para te facilitar aqui. Gente, é uma receita super saborosa que você pode comer ela sozinha ou acompanhada com algum bife, um frango. Fica a seu critério. Eu gosto dela pura. Olha que maravilha, gente, ó. Olha que lindo. Todas as fatias certinhas, nenhuma torta. E olha, Você escolheu bem mesmo. viu? Tá? A facilidade, gente. Fala pra mim, na hora de receber aquela família grande, ou até mesmo um jantarzinho rápido que você pega para fazer, isso daqui, ó, é muito rápido. E aí, ó, tá vendo? Essa pontinha já está mais desigual. Nós vamos vir com a faca, ó, e cortar, só para tirar a pontinha, para aproveitar ao máximo. Agora vem o terror de todo mundo, né? A partezinha da raiz nós vamos fincar, ó. Veja que o utensílio tem as garras. Basta colocar e só não vale chorar, tá? jamais. Olha que maravilha. Já foi. E na verdade isso é muito prático para quem realmente tem mais sensibilidade, porque por cortar muito rapidamente diminui muito essa questão A acidez dela não de sai. chorar, tá? A Ana não derramou uma lágrima, gente. E eu bem achando que ela era emotiva. Nada Olha a disso. facilidade, o tomate, ó. A mesma coisa. O tomate, ele solta a água. Então, ó, por ser rápido, você consegue também ter, ó, fatias uniformes e um padrão no seu prato. Gente, aqui a gente está usando para essa receita, mas observem que dá para fazer um tanto de coisas com um único utensílio. Ó, os pimentões, eles vão sair oco, mas olha, um ou outro vai quebrar, porque ele nunca é igual. Mas olha que lindo, gente. Raizou lindo! Olha a praticidade da nossa receita, que coisa linda. E olha o colorido desse prato. O pessoal de casa deve estar pensando, mas isso vai ser assim, cru desse jeito? Não, de forma alguma. Calma que o melhor ainda está por vir, gente. É tão prático que eu já acabei de fatiar todos os legumes que nós vamos utilizar. O alho eu não vou fatiar, o alho eu vou picotar. E aí entra o quê? A nossa faca. Porque aí, ó, a faca não é grande, nós vamos amassar para facilitar e ele não esparramar, ó. Amassou, você vem, lembra que eu falei da pontinha da faca, ó? Aqui, ó.
Ou então, para quem tem aquele ralador que eu mostrei, só passar lá também que, ó, resolve, tá? Eu gosto de picar no ratatouille porque ele vai saborizar e vai sair mais aroma. Ele ralado, ele solta mais água do que aroma. Então, ele picado, meu gosto, tá, gente? Como eu disse, o paladar de cada um é diferente. Então, o que mais eu gosto é assim. Eu já me incomodo com o tamanho. Mesmo que vai picar mais, Sim. então quem é aí que se incomoda com o sabor mais forte, Ele. raladinho. Eu coloco apenas um dente de alho, justamente para não ficar ardido, porque o alho em excesso ele arde e tudo que é em excesso sobra, né, gente? Então, ó, olha como é prático. Muito bem, arrasou. Prontinho. Sabe o que eu fico pensando, Ana? Lá na época dos reis, Aqueles são os banquetes, como deveria ser, né? Agora, olha que maravilha. Um livro que eu gosto muito é o de Esther, gente. A honra que Esther teve de fazer 2 grandes banquetes para o rei e ainda se sentar com ele. Olha que maravilha, porque ela pôde preparar tudo e nem tinha tantos utensílios, viu? Só o essencial. Só o essencial. E ó, prontinho. Nessa receita nós vamos trabalhar com os legumes. Como eu disse, ó, nós temos aqui molho de tomate. Esse aqui eu preparei. Ele não é aquele processado de saquinho, de potinho. Ele é preparado, tá? Ah, mas isso aí já é de outro Programa, não vamos mostrar. Não. São 2 assuntos que nós vamos deixar no ar para vocês, ó. Esse molho você pode usar para tudo. Massas, ensopados, carnes. E nós vamos deixar para vocês a receita num outro momento. Mas nós vamos utilizar ele agora para o fundo do nosso ratatouille. E nós vamos finalizar o nosso ratatouille também com o nosso molho pesto, que fica maravilhoso, porque ele dá um aroma das ervas frescas do campo e é delicioso. Pena que você não pode sentir daí, viu? Mas olha, tá muito bom. Nós vamos montar, levar para nossa airfry e ó, não tem mistério. Esse daqui, ó, Só botar aqui. o que nós vamos fazer? Dica. Ah, não quero jogar por cima, pode ficar desigual. Aqui, ó. Jogou o alho no meio dele. Sal e pimenta por cima. Pode colocar, Ana, a gosto, tá, gente? Eu costumo dizer quanto basta. Porque cada um sabe o tanto de sal que gosta. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Às vezes pode ser salgado para você, mas sem sal para mim. Então é literalmente quanto basta. Pode botar pimenta? Pode. Amo pimenta. Isso aqui é opcional, tá, gente? Opcional também. E com o passar do tempo, a gente vai ensinando vocês a temperarem também, a usarem especiarias, usarem ervas. Inclusive, já tem um programa aí já escrito pra gente gravar sobre temperos. Temperos. Então, não fique preocupado, que a gente vai no passo a passo ensinando aí todos esses temperos para vocês também. Depois de temperado, misturou, vamos fazer camadas em círculos, alternando cada item. Sempre lembrando, gente, fundinho de molho vermelho e colocando em volta. Depois, levou na airfry, se possível, pré-aquecida, porque aí o tempo diminui. E uma dica, não vai soltar tanta água, porque nós temos aqui, ó, tomate, abobrinha
e berinjela, que solta muito líquido. Então fica a dica, não tampe. Se a sua airfry não tem potência, não tampe, mas se ela for extremamente potente, coloque papel manteiga ou papel alumínio em cima para não queimar, porque senão ela não vai cozinhar, ela só vai dourar por cima e ficar muito aguada, tá bom? Vem com a gente e vamos levar para o forno? Poderia ter sido feito também no forno, no tabuleiro, numa travessa, no forno, tranquilo. E aí, vamos finalizar com o peixe? Vamos, ó, só para vocês verem, gente, ó. Camadas. Nós optamos por fazer redondinho, mas vocês também podem colocar, ó, em fileiras, do jeito que for mais prático para vocês. Ou montando em camadinhas, tipo um sanduíchezinho também. Do jeito que ficar melhor. O pesto, não se preocupem que logo a gente ensina também esse molho num próximo programa, tá? Pode finalizar. Tá bom. Fique à vontade. Finalização de prato, inclusive, gente, é uma coisa muito pessoal. Então, uns gostam de colocar muito molho, outros só um pouquinho. Então, ó, eu sou um pouquinho exagerada. Então, ó, vou finalizar colocando aqui em todas as camadas. Que aroma gostoso, meu Deus. Finalizado aqui. Quiser ainda jogar uma ervinha fresca, fique à vontade, fica delicioso. E, gente, essa foi a nossa receita do programa de hoje. Muito aprendizado aí para vocês sobre os utensílios. Espero que vocês tenham gostado, sejam encorajados aí a reproduzirem a receita e, lógico, ter aí só os utensílios essenciais na cozinha, que isso facilita muito. E é assim que a gente se despede de vocês, mas antes disso a gente tem o nosso texto bíblico, né? Que é sempre uma bênção, sempre um momento reflexivo aí que a gente deixa aos irmãos. E aqui ela vai falar para vocês, está lá em Provérbios 15:17, né? É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Até o próximo programa. Até a próxima, gente.